Queridos, Pastor Reginaldo, Palavra Cristocêntrica, quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus, versículo 16, versículo 24 apenas. Desta forma está escrito: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, quando lemos esse versículo, nós podemos observar a seriedade do que de fato é seguir a Cristo. A seriedade do que de fato é a vida cristã. A vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã não é passar uma férias em algum lugar. A vida cristã é definitivamente embates. A vida cristã definitivamente ela é para quem tem coragem, para quem renunciou de fato os seus desejos, para quem definitivamente entregou a sua vida a Cristo sem reserva. Então vamos aos fatos. Primeiro, o preço de ser discípulo de Cristo. Nós podemos observar que seguir a Jesus é abraçar um projeto que está baseado pelo menos em 3 pilares. Qual o primeiro? Renúncia. Qual o segundo? Sacrifício. E qual o terceiro? Perseverança. Seguir Jesus é abraçar um projeto que exige renúncia, sacrifício e perseverança. Queridos, tanto é que Jesus, ele chama a atenção e ele deixa aqui um condicional. Nós vamos ao texto. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, Jesus na frente e a gente atrás. Um condicional. Jesus jamais quebra a lei da natureza. Jesus jamais quebra o livre-arbítrio do ser humano. Jesus não obriga ninguém a nada. Porém, tem os requisitos para seguir a Cristo. O primeiro ponto, renúncia. Renunciar aos nossos desejos, às nossas práticas mundanas, às nossas vontades pecaminosas. E viver uma vida de santidade, uma vida de compromisso, uma nova vida. Quando o Senhor falou com Nicodemos foi ter a noite, foi visitar Jesus à noite e fez uma indagação ao Senhor: o que é nascer de novo? Jesus diz o seguinte: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino do céu. Jesus chegou a dizer outra feita que sem santidade é impossível ver ao Senhor. Então, nós podemos dizer aqui que seguir a Cristo, falar essa palavra é fácil. Agora, quando se fala em renúncia, renunciar à nossa própria vontade, o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vontade própria, renunciar os nossos desejos para fazer a vontade do Mestre. Aí a coisa muda. Mas se de fato somos seguidores de Cristo, nós temos que renunciar à nossa vida, às nossas vontades. Viver uma nova dimensão de vida, agora uma nova de santidade, uma vida de santidade, uma vida pura, uma vida que vem fazer com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, porque a partir do momento em que a gente entrega a nossa vida a Cristo, a partir do momento em que nós somos seguidores de Cristo, automaticamente nós somos um representante do Senhor aqui na terra. E Jesus viveu uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício. Então, o primeiro ponto para o discípulo de Cristo, um aprendiz de Cristo, é justamente viver uma vida de renúncia. Está sempre consultando o Senhor: o que eu faço, o que eu deixo de fazer? É da tua vontade, Senhor? É do teu agrado, Senhor? Renúncia. Segundo ponto, sacrifício. Sacrificar a nossa vida ao Senhor. Uma vida de sacrifício. E o sacrifício, às vezes, leva a gente ao limite. Então, a vida de sacrifício, sacrificar para poder estar servindo ao Senhor. Sacrificar, às vezes, o nosso tempo. Sacrificar, às vezes, momento de lazer. Sacrificar muitas outras coisas para poder fazer com que a gente demonstre que, de fato, estamos servindo ao Senhor. O terceiro ponto, que eu vejo aqui, é claro que há outros pontos, mas o terceiro ponto é viver uma vida de perseverança. Perseverar todo dia, não recuar nunca. Viver uma vida de oração,
uma vida consagrada ao Senhor, viver uma vida de jamais desistir, porque nós temos uma promessa. Nós temos promessa aqui na terra. Uma certa feita, os discípulos chegou a Jesus e disse: Mestre, nós deixamos tudo aqui para te servir. Jesus diz assim: vocês receberão 100 vezes nessa vida e por fim a vida eterna. Então com Jesus não perdemos, com Jesus nós só ganhamos, com Jesus a nossa vida é acrescentada, com Jesus a vitória é garantida. Então, perseverança é não desistir nunca dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, baseado na fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque se às vezes olhar para a nossa estrutura limitada, a gente corre o risco de ficar frustrado, a gente corre risco de desanimar, de desfalecer no meio da estrada, como aconteceu com muitas pessoas. Mas quando os nossos olhos estão fitos em Deus, não desistimos nunca e perseveramos todo dia é dia de perseverança. Todo dia é dia de a gente estar com os olhos fitados e a nossa fé fitadas, meus queridos, nas grandes promessas do Senhor. E a maior promessa delas é que Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. As promessas da Bíblia Sagrada, quase todas já se cumpriram, mas há uma para cumprir ainda. A principal, que Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. E ele vem buscar um povo seu zeloso, especial e de boas obras. Está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e que possamos estar com uma vida de renúncia, sacrifício e de perseverança até o dia que o Senhor nos buscar, levar a gente para as mansões celestes. Deus abençoe a todos.